Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos começar a leitura das súmulas do STF, tá ok? Essas não são as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes têm um arquivinho próprio que nós também vamos fazer a leitura e gravar um outro vídeo especial para elas. Essas são as súmulas não vinculantes, mas que são extremamente importantes, tanto porque caem na sua prova, quanto porque realmente norteiam o entendimento jurídico da maioria dos operadores do direito no nosso país. Tá ok? É claro, como elas não são vinculantes, pode ser que um operador do direito entenda de forma diferente, adote um entendimento diferente, porém, em caso de eventual recurso, a chance da decisão ou do pronunciamento ser alterado é muito grande. Ou se for de algum advogado, né? A chance dele conseguir o que ele está pleiteando também vai ser bem difícil se tentar ir contra uma súmula. Então, é extremamente importante tanto para quem está estudando para concurso, quanto para quem atua na área do direito de uma forma geral, além da população, né, que é válido saber como é que está funcionando aí o sistema jurídico do nosso país. Tá ok? Bom, feita essa introdução, esse material é um material gratuito que eu retirei do próprio site do STF, tá? É uma versão resumida de todas as súmulas do STF. O enunciado da súmula é resumido? Não, é um material que é resumido, que vai conter basicamente as súmulas. Tem outros materiais mais extensos, né? Inclusive, alguns que fazem uma análise da Constituição segundo a visão do STF. Tem vários materiais bem legais para você lá no site do STF. Tá ok? Então, vou passar rapidinho aqui para a gente ir para o início das nossas súmulas. Temos aqui toda a introdução, temos um sumário, como vocês podem ver, são bastante súmulas. Então, provavelmente vamos gastar bem mais do que um vídeo para gravar tudo, ó. São 736 súmulas ao todo, no momento, né? Nessa data de hoje em que nós gravamos esse vídeo. Estamos em novembro de 2022, tá ok? Pode ser que talvez quando você for ver já tenha uma ou outra a mais, então é bom dar uma conferidinha lá no site do STF, tá? Então, vamos começar aqui. Súmula 1. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Súmula 2. Concede-se liberdade vigiada ao extraditando que estiver preso por prazo superior a 60 dias. Súmula 3. Bom, como ela foi superada, a gente vai pular a leitura dela, tá? Mas fica a seu critério se quiser conhecer melhor ela. Súmula 4 foi cancelada, então também vamos pular a leitura, tá ok? Súmula 5. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Súmula 6. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Súmula 7. Sem prejuízo de recurso para o Congresso, não é exequível o contrato administrativo em que o Tribunal de Contas houver negado o registro. Súmula 8. Diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato, melhor dizendo. Súmula 9. Para o acesso de auditores ao Superior Tribunal Militar, só concorrem os de segunda entrância. Súmula 10. O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. Súmula 11. A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade com todos os vencimentos. Súmula 12. A vitaliciedade do professor catedrático não impede o desdobramento da cátedra. Súmula 13. A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela Lei nº 2.284, de 9/8/54,
não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos. Súmula 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Importantíssima essa para quem realmente quer estudar para fazer concurso, né? Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Súmula 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 18. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Súmula 19. É inadmissível, segundo punição de servidor público, repetindo, é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem formalidades legais de apuração de sua capacidade. Súmula 22. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Súmula 23. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para a desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada. Súmula 24. Funcionário interino substituto é livremente demissível, mesmo antes de cessar a causa da substituição. Súmula 25. A nomeação a termo não impede a livre demissão pelo presidente da República de ocupante de cargo dirigente de autarquia. Súmula 26. Os servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários não podem acumular a sua gratificação bienal com o adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Funcionários Civis da União. Súmula 27. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados. Súmula 28. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Súmula 29. Gratificação devida a servidores do sistema fazendário não se estende aos dos tribunais de contas. Súmula 30. Servidores de coletorias não têm direito a percentagem pela cobrança de contribuições destinadas à Petrobras. Súmula 31. Para aplicação da Lei nº 1741, de 22/11/52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em mais de um cargo em comissão. Súmula 32. Para aplicação da Lei nº 1741. Olha. Ah, tá. Não é igual, não. É isso aí. Então, repetindo, pessoal. Para aplicação da Lei nº 1741, de 22/11/52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em cargo em comissão e em função gratificada. Tá ok? Então, são duas súmulas bem parecidas, tá? Fique atento. Súmula 33. A Lei 1741, de 22/11/52,
é aplicável às autarquias federais. Súmula 34. No estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato. Olha só, gente. Súmula 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Súmula 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade. Súmula 37. Não tem direito de se aposentar pelo Tesouro Nacional o servidor que não satisfizer as condições estabelecidas na legislação do Serviço Público Federal, ainda que aposentado pela respectiva instituição previdenciária, com direito, em tese, a 2 aposentadorias. Súmula 38. Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita o servidor aposentado. Súmula 39. A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir judicialmente o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Súmula 40. A elevação da entrância da comarca não promove automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca. Súmula 41. Juízes preparadores ou substitutos não têm direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 42. É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas em direitos e garantias aos membros do Poder Judiciário. Súmula 43. Não contraria a Constituição Federal o artigo 61 da Constituição de São Paulo, que equiparou os vencimentos do Ministério Público aos da magistratura. Súmula 44. O exercício do cargo pelo prazo determinado na Lei nº 1341, de 30 de 1 de 51, artigo 91, dá preferência para nomeação interina de Procurador da República. Súmula 45. A estabilidade dos substitutos do Ministério Público Militar não confere direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 46. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário. Súmula 47. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da República durante o prazo de sua investidura. Súmula 48. É legítimo o rodízio de docentes livres na substituição do professor catedrático. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 50. A lei pode estabelecer condições para demissão de extranumerário. Súmula 51. Militar não tem direito a mais de 2 promoções na passagem para inatividade, ainda que por motivos diversos. Súmula 52. A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 53. A promoção de professor militar, vinculada à sua reforma, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 54. A reserva ativa do magistério militar não confere vantagens vinculadas à efetiva passagem para a inatividade. Súmula 55. Militar da reserva está sujeito à pena militar. Súmula 56. Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar. Súmula 57. Militar inativo não tem direito ao uso do uniforme fora dos casos previstos em lei ou regulamento. Súmula 58.
É válida a exigência de média superior a 4 para aprovação em estabelecimento de ensino superior, consoante o respectivo regimento. Súmula 59. Imigrante pode trazer, sem licença prévia, automóvel que lhe pertença desde mais de 6 meses antes do seu embarque para o Brasil. Súmula 60. Não pode o estrangeiro trazer automóvel quando comprovada a transferência definitiva de sua residência para o Brasil. Súmula 61. Brasileiro domiciliado no estrangeiro, que se transfere definitivamente para o Brasil, pode trazer automóvel licenciado em seu nome há mais de 6 meses. Súmula 62. Não basta simples estada no estrangeiro por mais de 6 meses para dar direito à trazida de automóvel com fundamento em transferência de residência. Súmula 63. É indispensável para a trazida de automóvel a prova do licenciamento há mais de 6 meses no país de origem. Súmula 64. É permitido trazer do estrangeiro, como bagagem, objetos de uso pessoal e domésticos, desde que, por sua quantidade e natureza, não induzam finalidade comercial. Súmula 65. A cláusula de aluguel progressivo anterior à Lei nº 3.494, de 19/12/58, continua em vigor em caso de prorrogação legal ou convencional da locação. Súmula 66. É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Súmula 67. É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Súmula 68. É legítima a cobrança pelos municípios, no exercício de 1961, de tributo estadual, regularmente criado ou aumentado e que lhes foi transferido pela Emenda Constitucional número 5, de 21/11/61. Súmula 69. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Súmula 72. No julgamento de questão constitucional, vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Súmula 73. A imunidade das autarquias, implicitamente contidas no artigo 31, inciso 5, alínea A, da Constituição Federal, abrange tributos estaduais e municipais. Súmula 74. O imóvel transcrito em nome da autarquia, embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais. Súmula 75. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. Súmula 76. As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do artigo 31, inciso 5, alínea A, da Constituição Federal. Súmula 77. Está isenta de impostos federais a aquisição de bens pela rede ferroviária federal. Súmula 78. Estão isentos de impostos locais as empresas de energia elétrica, no que respeita às suas atividades específicas. Súmula 79. O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais. Súmula 80.
Para a retomada de prédio situado fora do domicílio do locador, exige-se a prova da necessidade. Súmula 81. As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com fundamento na Constituição e nas leis federais. Súmula 82. São inconstitucionais o imposto de cessão e a taxa sobre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do imposto de transmissão, por incidirem sobre ato que não transfere o domínio. Súmula 83. Os ágios de importação incluem-se no valor dos artigos importados para a incidência do imposto de consumo. Súmula 84. Não estão isentos do imposto de consumo os produtos importados pelas cooperativas. Súmula 85. Não estão sujeitos ao imposto de consumo os bens de uso pessoal e doméstico trazidos, como bagagem, do exterior. Súmula 86. Não está sujeito ao imposto de consumo automóvel usado, trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 87. Somente no que colidirem, repetindo, somente no que não colidirem com a Lei nº 3.244, de 14/8/57, são aplicáveis acordos tarifários anteriores. Súmula 88. É válida a majoração da tarifa alfandegária resultante da Lei nº 3.244, de 14/8/57, que modificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT, aprovado pela Lei nº 313, de 30/7/48. Súmula 89. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, do Chile, da Espanha e de Portugal, enquanto vigentes os respectivos acordos comerciais. Súmula 90. É legítima a lei local que faça incidir o imposto de indústrias e profissões com base no movimento econômico do contribuinte. Súmula 91. A incidência do imposto único não isenta o comerciante de combustíveis do imposto de indústrias e profissões. Súmula 92. É constitucional o artigo 100, inciso 2, da Lei nº 4.563, de 20/2/57, do município de Recife, que faz variar o imposto de licença em função do aumento do capital do contribuinte. Súmula 93. Não está isenta do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto. Súmula 94. É competente a autoridade alfandegária para o desconto, na fonte, do imposto de renda correspondente às comissões dos despachantes aduaneiros. Súmula 95. Para cálculo do imposto de lucro extraordinário, incluem-se no capital as reservas do ano base, apuradas em balanço. Súmula 96. O imposto de lucro imobiliário incide sobre a venda de imóvel da meação do cônjuge sobrevivente, ainda que aberta a sucessão antes da vigência da Lei nº 3.470, de 28/11/58. Súmula 97. É devida a alíquota anterior do imposto de lucro imobiliário, quando a promessa de venda houver sido celebrada antes da vigência da lei que a tiver elevado. Súmula 98. Sendo o imóvel alienado na vigência da Lei 3.470, de 28/11/58, ainda que adquirido por herança, uso capião ou a título gratuito, é devido o imposto de lucro imobiliário. Súmula 99. Não é devido o imposto de lucro imobiliário quando a alienação de imóvel adquirido por herança ou a título gratuito tiver sido anterior à vigência da Lei 3.470, de 28/11/58. Súmula 100. Não é devido o imposto
de lucro imobiliário quando a alienação de imóvel adquirido por uso capião tiver sido anterior à vigência da Lei 3.470, de 28/11/58. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 102. É devido o imposto federal do selo pela incorporação de reservas em reavaliação de ativo, ainda que realizadas antes da vigência da Lei 3.519, de 30/12/58. Súmula 103. É devido o imposto federal do selo na simples reavaliação de ativo, realizada posteriormente à vigência da Lei 3.519, de 30/12/58. Súmula 104. Não é devido o imposto federal do selo na simples reavaliação de ativo anterior à vigência da Lei 3.519, de 30/12/58. Súmula 105. Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Súmula 106. É legítima a cobrança de selo sobre registro de automóveis, na conformidade da legislação estadual. Súmula 107. É inconstitucional o imposto de selo de 3% ad valorem do Paraná, quanto aos produtos remetidos para fora do Estado. Súmula 108. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter-vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local. Bom, pessoal, vamos repetir essa aqui, tá? Porque a leitura ficou meio truncada para ficar bem certinho para a compreensão de vocês. Nossa, né? Então, é legítima a incidência do imposto de transmissão inter-vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local, ok? Então, súmula 109. É devida a multa prevista no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 1.300, de 28/12/58, ainda que a desocupação do imóvel tenha resultado da notificação e não haja sido proposta ação de despejo. Súmula 110. O imposto de transmissão inter-vivos não incide sobre a construção ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Súmula 111. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter-vivos sobre a restituição ao antigo proprietário de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Súmula 112. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Súmula 113. O imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Súmula 114. O imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Súmula 115. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Súmula 116. Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição, quando houver desigualdade nos valores partilhados. Súmula 117. A lei estadual pode fazer variar a alíquota do imposto de vendas e consignações em razão da espécie do produto. Súmula 118. Estão sujeitas ao imposto de vendas e consignações as transações sobre minerais, que ainda não estão compreendidos na legislação federal sobre o imposto único. Súmula 119. É devido o imposto de vendas e consignações sobre a venda de cafés ao Instituto Brasileiro do Café,
embora o lote originariamente se destinasse à exportação. Súmula 120. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 m do prédio do vizinho, não importando servidão sobre ele. Súmula 121. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Súmula 122. O anfiteuta pode purgar a morga, enquanto não decretado o comício por sentença. Súmula 123. Sendo a locação regida pelo decreto 24.150 de 20 de 4 de 33, o locatário não tem direito à purgação da mora prevista na Lei nº 1.300, de 28 de 12 de 50. Súmula 124. É inconstitucional o adicional do imposto de vendas e consignações cobrado pelo Estado do Espírito Santo sobre cafés da cota de expurgo entregues ao Instituto Brasileiro do Café. Súmula 125. Não é devido o imposto de vendas e consignações sobre parcela do imposto de consumo que onera a primeira venda realizada pelo produtor. Bom, pessoal, neste vídeo vamos parando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. E nos próximos vídeos continuaremos a nossa gravação das súmulas do STF e de outras súmulas também, né? As súmulas vinculantes do STF, as súmulas do STJ e outros conteúdos interessantes para vocês, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima!